de novidades, né, a respeito desses contratos inserido aqui na nossa temática. Por isso, eu passo então a palavra ao Fábio e, na sequência, ao Paulo para falar sobre a arbitragem. Bom dia a todos, obrigado mais uma vez ao professor Justino pelo convite, aos meus colegas aqui de mesa, aos que estão assistindo, e à editora Fórum também. Acho muito oportuna essa discussão, e muito oportuno, inclusive, o caminho que tem sido dado à discussão pelos meus dois colegas aqui que falaram antes. Como o professor Justino vai apresentar, eu tenho uma trajetória um pouco diferente da maioria dos advogados, talvez, diferente de dois aspectos, porque logo que me formei em Direito, eu fui fazer uma especialização em investimento, depois um MBA em gestão de projetos, trabalhei 10 anos, 11 anos de formado, trabalhei 7 em consultoria de investimento ou em consultoria de desenvolvimento de negócios. E a outra parte que eu acho um pouco diferente da minha formação é que depois eu voltei um pouco para a parte jurídica. O direito sempre serviu como um apoio essencial para essa questão de consultoria. Então eu acabei fazendo mestrado, doutorado na Europa, uma maior parte na França, uma parte na Inglaterra, uma parte na Espanha. Morei lá por quase 5 anos aí. Então eu acabo tendo uma visão um pouco diferente do contexto nacional. E atualmente trabalho no escritório especializado em projetos de infraestrutura. Não pela parte só de investidores, na parte da empresa construtora, da empresa que executa a obra. Então, acho muito importante esse momento de discussão, porque é o seguinte, como o professor Justino falou muito bem no começo, a gente está num momento que o Brasil tem crescido economicamente, tem crescido politicamente, tem se tornado um país levado a sério pelo mundo, né, era uma economia, era um país visto ainda como quase exótico, né, há 15, 20 anos. Não, parece brincadeira, mas é verdade. Você comentava o Brasil no exterior, as pessoas lembravam de praia, de futebol, da Amazônia. Então, e hoje é essa economia do mundo e é uma das economias que mais cresce em termos de capital. E muita gente ainda não sabe disso fora, né? Então, essa questão do direito administrativo, do investimento, do ponto de vista global, ela é importante por quê? Porque o quadro de regras que você tem no país, o quadro institucional, o quadro político, é um fator importante para determinar se o investidor vai ser atraído para um país ou para outro. É um banco de investimento que tem um capital enorme para investir em projetos de energia, por exemplo, ele vai avaliar não só o mercado em si, mas o quadro legal, o quadro institucional para receber aqueles investimentos. Então, o investimento, o Gustavo colocou bem, ele é sempre baseado no binômio, que é o binômio risco-rendimento. Sempre que você vai investir em alguma coisa, você pensa no risco-rendimento, por isso você fala em perfil de investidor. O investidor que tem um perfil um pouco mais conservador, ele busca menos risco, mas ele aceita ganhar menos rendimento também. Quando você acaba aceitando, você aceita um risco maior, você busca um rendimento maior também. Então, esse quadro de direito administrativo, esse corpo de regras, serve exatamente para isso, para reduzir esse risco sem atrapalhar a questão de rendimento e tornar, então, esse binômio favorável para o Brasil. Então, para atrair esses 3 trilhões, talvez até mais, que o Justino colocou, e que é altamente viável de que seja feito, você precisa de um quadro legal, um quadro legislativo favorável para isso. E como esse quadro se constitui, basicamente? Basicamente em dois aspectos. Um que é a parte de regras, a parte jurídica, o quadro normativo, que são as regras que lidam com isso, e outra parte institucional. Quais instituições lidam com isso? E aí a parte de regras você tem que ser... elas seguem mais ou menos os mesmos princípios, mas funcionam com uma dinâmica um pouco diferente. Você tem que ter regras claras, mais do que regras boas, tem que ter regras que as pessoas consigam entender, conhecer e visualizar. Parece muito simples falar isso, mas a gente tem no Brasil um sistema tributário, por exemplo, uma legislação mais complicada do mundo. Todas as empresas quase contratam um especialista para entender como eles vão pagar aqueles impostos. Enquanto que em muitos países, assim, você simplesmente sabe, eu estou gerando X de renda, tem que pagar X de imposto. Aqui no Brasil você tem pelo menos aí 20 tipos de tributação diferentes. Então é um quadro complexo, não só em tributário, mas em questão ambiental, uma série de questões aí, você tem de licença de instalação, de operação, tem uma série de questões que tem um quadro complicado. E um quadro institucional, que é também colocado aqui, que você tem que conseguir identificar as instituições que vão te julgar ou que vão te avaliar como sendo instituições idôneas, instituições nas quais você pode confiar e que não são pendentes para o Estado. Quando você tem um setor, uma série de setores de infraestrutura não é um setor só, infraestrutura, mas tem educação, saúde, transporte, energia, saneamento básico, todos esses setores que prestam um serviço, que são ligados diretamente à prestação de serviço para a população, você tem uma participação do Estado quase que, muitas vezes de forma direta, mas quase que sempre, ou diretamente, ou de interesse público. Então o Estado acaba sendo sempre chamado aí, ou a participar, ou a regular, ou a supervisionar se existe. Então é muito difícil você ter uma visão do investidor, por exemplo,
estrangeiro, ou mesmo investidor brasileiro, investindo num projeto enorme no qual ele tem uma parceria com o Estado, um contrato de concessão, com o PPP, etc. E esse próprio Estado vai julgar se o contrato está andando bem. Então é muito fácil que o Estado, em algum momento, consiga manipular isso. E aí é uma questão complicadíssima. Então, em diversos países do mundo, inclusive no Brasil, a gente teve casos bastante pesados, bastante complexos de discussão, e uma discussão desse tipo não é um contrato de 5 mil reais ou de 50 mil reais. É um contrato que, às vezes, provavelmente, mesmo o escritório chegou a discutir arbitragem, case de mais de 250 milhões numa arbitragem que nem é das maiores do Brasil. Com certeza, os colegas discutiram arbitragens maiores, até 250 milhões. Então, assim, e isso acontece anualmente diversas, né? Eu diria mais de 10 aqui. Então, esse quadro institucional significa ter instituições que vão supervisionar o andamento do contrato, supervisionar a resolução de conflitos de forma idônea e independente. E por que é complexo o sistema de infraestrutura? Porque não são contratos, como os que a gente vê a maior parte do tempo, que são contratos que pode ser quase que imediatos, como venda, por exemplo, o contrato que você realiza o contrato, acontece a transação e ele está performável e concluído. O contrato de infraestrutura, você não tem um ciclo rápido, você tem um ciclo demorado. Para construir um estádio, por exemplo, que é um dos menos complexos aí que a gente pode falar de infraestrutura, você tem pelo menos um período aí de 1 ano de construção do estádio. Então você começa o contrato com a negociação do trato, vai para a parte da aprovação pública, toda a questão do licenciamento, a contratação de quem vai construir a fundação, quem vai construir a terraplanagem, todo esse faseamento do contrato. Aí depois tem pelo menos aí 1 ano de construção da obra, depois a questão de conclusão do contrato, às vezes pacífica, quando realmente a obra se conclui, às vezes tem alguma controvérsia pelo meio do caminho. Então você tem que discutir isso. Então essa dinâmica aí acaba sendo impactada pela infraestrutura, pela estrutura institucional que vai fiscalizando isso. Por isso, pensar em novas formas de regulação é importante, porque a regulação ela vem exatamente nesse sentido, criar um sistema de regras que é criado e fiscalizado por uma entidade com uma certa autonomia em relação ao Estado. Então, quando o Brasil começou a desenvolver a questão de privatizações no final dos anos 90, você passa a ter não só o setor privado participando de investimentos em infraestrutura, como você passa a ter uma visão do governo de que é preciso criar regras independentes ou regras pelo menos autônomas para esses setores, para dar disponibilidade para os investidores nacionais e internacionais. Então você passa a ter entidades que fazem isso, agências regulatórias, a ANEEL, etc., e marcos regulatórios, que são grupos de regras para cada um dos setores. Esse tipo de regra acaba gerando o que foi colocado por isso no Administrativo Global, que é a possibilidade também, além disso, mas outros aspectos, é a possibilidade de comparar esse sistema de regras institucional de cada país, se ele é favorável ou não e como funciona. Então, por exemplo, a legislação do Brasil tem uma lei de investimento estrangeiro, que é a lei 4131 de 62. Então, a legislação de investimento estrangeiro ela tem quase 60 anos, 50 e poucos anos já. Assim, a respeito da questão de ser uma lei um pouco anacrônica, que ela foi criada no contexto antes da ditadura militar, antes da Copa 70, antes de uma série de coisas que vão ser os 50 anos, ela também tem uma questão que é a seguinte, ela não diferencia, ela coloca um patamar exatamente igual, o investimento internacional e o investimento nacional. Então ela fala que o investimento brasileiro tem que ser tratado como o investimento estrangeiro tem que ser tratado do mesmo forma do brasileiro, sem nenhum privilégio, nenhuma prerrogativa. Mas ao mesmo tempo, e a gente tem visto isso cada vez mais, existe uma série de setores ou de motivos que interessam ao governo estimular a indústria nacional e por isso é um tratamento diferenciado da indústria nacional. Então, por exemplo, no setor de petróleo, na descoberta de pré-sal em 2008, 2009, você tem agora uma legislação nova que chama de regra de conteúdo nacional, que diz que X% dos projetos da construção geral 85% tem de alguma produção nacional ou de alguma fonte nacional. Então você está criando alguns mecanismos aí de diferenciação. Tá, então são diversas questões que a gente pode pensar, assim, como essa questão de equilíbrio nacional, de interesse nacional e de equilíbrio de investimento se justifica, como você coloca, como você aperfeiçoa o quadro institucional, diversas questões que a gente pode colocar que vão impactar essa forma de fazer contratos ou de fazer obras de infraestrutura. Tá, então a gente pode conversar até um pouco mais sobre isso, mas antes de passar a palavra agora vou falar com a Paula aqui para falar um pouco da questão da arbitragem, que é a forma que é uma forma de conversa, para explicar melhor, e depois a gente volta eventualmente a conversar um pouco sobre isso. Do Paulo iniciar a sua fala, só alguns pontos que são muito importantes que foram colocados aqui pelo Fábio. Vejam só, nós estamos falando sim da necessidade de maior confiança nas instituições. Então, isso não só para o investidor
né, internacional, mas também para o investidor privado. Né? Ele tem que ter mais confiança nas instituições. Né? A autonomia de algumas entidades, no caso das agências reguladoras, frente a essas perturbações, vamos falar no mínimo, né, políticas, né, que geram muitos problemas, sobretudo quando há uma politização de uma atividade que tem que ser técnica. Uma politização excessiva, porque politização sempre haverá, né? Mas uma politização excessiva de uma atividade regulatória que é técnica. Isso gera desconfiança, isso gera insegurança nas relações. Uma outra questão que é importante também é saber, às vezes a legislação brasileira, no caso, como foi detectado aqui, né, pelo Fábio, a legislação de investimento, protetiva de investimento, né, o regulatório de investimento, ela pode ser considerada defasada, né? Mas em outros casos, a nossa legislação ela é de ponta. E aí o que a gente tem não é uma legislação defasada, ela é de ponta. Mas as entidades ou a cultura da gestão, os órgãos públicos que vão aplicar aquela legislação, muitas vezes ou desconhecem a legislação, não estão preparados para aplicar aquela legislação, ou a aplicam com uma visão completamente defasada. Completamente defasada. Então, esse é um ponto também. As infraestruturas, agora, aqui, quando o Fábio estava falando, eu estive recentemente na Europa, estava conversando lá com alguns colegas brasileiros, fazendo mestrado, doutorado lá, e aí, disse que uma pergunta de um colega economista, está fazendo doutorado na Universidade de Edimburgo, né? Perdão, na Universidade de Glasgow. Lá perguntavam para ele, mas por que, né, tanta dificuldade em construir metrô? Por que o metrô demora tanto, né, no país, uma população do tamanho do Brasil, em cidades do tamanho de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, etc., com aquela porque assusta, né, a população das cidades, né? Realmente no sentido, com a referência europeia, eles ficam muito assustados. Como não tem tantas linhas de metrô? Por que essa dificuldade? E aí, enfim, esse economista, esse colega meu explicando, Banco Central inclusive, explicando, então chegou uma hora lá, eles ainda ficavam com aquela dúvida, né, os europeus, enfim, os asiáticos, né? E ele disse assim, olha, na verdade também tem um outro ponto. Quer dizer, o político, né, ele tende a não investir, né, ou não colocar sua energia, né, em infraestruturas que vão demorar mais do que 4 ou 5 anos para ficarem prontas, porque não é ele que vai inaugurar. Então veja, nós ainda temos tudo isso, e ainda temos que lidar com essa cultura, né, que é muito personalizada, né, personificada, muito pessoalizada, vamos falar assim, na figura do político, do governante. Claro que isso está mudando, está mudando a passos rápidos. Talvez por mudança de cultura da política, não sabemos, né, mas talvez por essa necessidade de que o Brasil tem de se colocar perante um universo, um cenário que é globalizado. Né? Então são pontos importantes. E quando os litígios ocorrem? Quer dizer, o Fábio aqui já mencionou, é necessário também que instâncias, né, autônomas regulem, né, essas relações. São relações, né, que envolvem recursos muito expressivos, contratos de longo prazo. Nós também não temos no Brasil talvez por esse motivo, há outros também, né, fatores, mas nós não temos assim uma cultura, uma expertise em gestão de contratos de longo prazo. Longo prazo ainda no Brasil é 1 ano. É longuíssimo prazo numa administração municipal, isso é muito, muito tempo. O que para a criação de uma infraestrutura é nada. Não é? Então, a questão regulatória, mas a questão quando o litígio, enfim, por melhor que haja, né, estabilidade das relações, melhor legislação, regulação, quando o litígio ocorre, quando o problema ocorre, quer dizer, qual é a expectativa, o tempo, a celeridade para a solução daquele problema, daquele litígio? Né? Será que o judiciário brasileiro está aparelhado devidamente, não é, para solucionar esses conflitos? Qual é o papel da arbitragem hoje, né, nesse cenário? Então, nós vamos passar a palavra ao Paulo Stenac, que tem até um livro, né, sobre arbitragem e poder público, aqui pela editora Fórum, está lá fora, né, no estande, mas parece que já tem uma pergunta aqui, né, e aí a gente escuta a pergunta e já passa a palavra para o Paulo. Não é pergunta, é só para... Claro. Ontem eu estava conversando com um professor meu sobre a tendência na Copa e os negócios de pena, e você falou a verdade, porque
só age mesmo fazendo alguma coisa com interesse. Por exemplo, ele está investindo muito na Copa e sabe que receber bastante também. Por que não investir nos hospitais, arrumar a cidade antes, só por causa da Copa? Sem dúvida. Então, só isso tudo. Esse é um fator cultural, vamos lá, né? Patrícia? Foram colocados vários pontos acerca do investimento, tanto nacional quanto externo aqui no Brasil. Né? Só que existe uma dupla desconfiança, tanto dos empresários em relação ao governo, como do governo em relação aos empresários. Então, as primeiras ferrovias foram construídas no Barão de Mauá. O dia que ele entregou uma pá na mão do imperador, e a pá representava o trabalho do empresário, por exemplo, o imperador considerou uma grande ofensa para ele. E hoje nós temos assim dois tipos de empresas: as que fazem negócio com o governo e as que não fazem negócios com o governo. Né? E nessa parte de investimentos nós temos também alguns outros casos, como o da Petrobras, que o governo não deixa vender combustíveis pelo preço que custa, ou que seja factível para a empresa poder trabalhar. Né? E esses contratos todos de infraestrutura, de grandes investimentos, acabam gerando essa desconfiança dos empresários que não tem uma sistemática de trabalhar com o governo, não porque não podem, é porque não querem. Não existe essas sistemáticas. E o que poderia ser feito para o governo ter uma visão diferente em relação ao empresário? O empresário não é um parasita social, muito pelo contrário. Ele traz as funções para o país poder se desenvolver. Né? O que poderia ser feito nessa transparência, nessa questão de gestão pública, para que o empresário se sentisse mais tranquilo em fazer esses grandes investimentos? Nós podemos discutir logo, né, essa problemática que foi trazida aqui pela Patrícia. Alguma outra colocação? É uma dúvida bastante simples. Primeiramente, eu gostaria de elogiar as exposições bastante claras. Eu acho que a maior parte dos espectadores compreendeu, mesmo que não seja da área. Em relação à parte de custo do direito, quando se fala em direito administrativo do investimento, já vem logo essa ideia de até que ponto as instituições, o regulamento nacional pode contribuir para chamar mesmo esse capital que é totalmente flexível e volátil. Até que ponto a atuação das nossas instituições podem ou não contribuir para que esse capital seja atraído ou não. Aqui o professor falando em relação ao judiciário, eu acho que não é apenas o judiciário, eu acho que veio a questão do Tribunal de Contas, a atuação dos tribunais de contas, principalmente com preocupações nitidamente formais e esquecendo-se da própria função deles ali como representantes, né, pelo menos está descrito no artigo 70, parágrafo 1 da Constituição. Eles se esquecem, acho, do papel e se preocupam com formalismos que acabam esbarrando um obstáculo à vinda de financiamento e investimento ao país. Eu queria saber mais ou menos a visão dos palestrantes. Nós vamos enfrentar também a problemática, mas agora vamos escutar o Paulo, né, que vai falar especificamente sobre a arbitragem, qual o papel da arbitragem, né, como ela está inserida nesse contexto todo, né, de direito administrativo do investimento, qual é a cultura brasileira, né, a respeito de arbitragem, poder público, enfim, e os pontos que o Paulo entendeu como interessantes e que muitos deles estão no seu livro que foi editado recentemente aqui pela editora Fonte. Bom dia, quase boa tarde, né, a todos. Agradeço o convite do professor Gustavo, a presença e a honra de compor esse uma mesa, um painel, né, um debate aqui bem informal do Gustavo, do Fábio. Agradeço também a presença de todos. Falou-se aqui bastante em risco e investimento. Eu acho que isso é o pedra de toque para todo mundo que quer investir
dinheiro, em qualquer setor da vida, de vocês querem colocar dinheiro em alguma coisa, querem, sei lá, comprar um carro, fazer um financiamento, qualquer coisa. Por que vocês escolhem determinados, por exemplo, marcas, determinadas lojas? Porque a loja lá que você não conhece o nome, você tem medo de falar, putz, aquele negócio pode vir estragado, você tem algum prejuízo. Claro, isso não impede que uma loja boa você não tenha esse prejuízo, mas diminui o risco, né? Então, essa é a ideia. Quando se fala em risco, investimento, a ideia que passa pela cabeça do empresário, mas numa perspectiva muito maior do que essa, é exatamente isso. Ele vai colocar o dinheiro dele no Brasil, ele vai pagar uma loja, pagar um valor gigantesco para administrar uma rodovia. A que custo? Será que vale a pena? E, levando adiante o nosso debate, você passarem a perna dele aqui no Brasil. Se tiver algum problema, o poder público, a administração, como ele vai resolver isso? Ele tem que ter segurança. É isso que o investidor quer. Ele quer um ambiente em que ele consiga trabalhar tranquilo. E se tiver um problema, esse problema vai surgir, como disse o professor Gustavo, Justino, existem contratos muito longos, sei lá, nos últimos 20, 30 anos no máximo, começaram a ser firmados contratos muito longos, contratos de 25 anos, 35 anos. Então, nessa relação de 35 anos, um casamento, você vai ter uma briguinha, né? Você vai ter uma discussão e vai ter que resolver. Resolver por quê? Resolver de forma rápida, resolver de forma efetiva e que não prejudique esse relacionamento. Esse contrato, todo mundo tem interesse que ele chegue até o final. E nesse contexto que se insere a arbitragem. O que é a arbitragem que já foi mencionada aqui? A arbitragem é um mecanismo, é um método de solução de controvérsias. É um método que anda paralelo ao Poder Judiciário e que as partes escolhem, no âmbito da sua autonomia da vontade, quem vai julgar a sua causa, o seu problema, quando ele surgir. Então, as partes, quando firmam um contrato, se o direito for disponível, patrimonial disponível, é o que impõe a lei da arbitragem, de 1996, nesse ano a lei faz 16 anos. Se o direito for disponível, as partes podem fazer, como está no seu contrato, uma cláusula, dizendo, ó, todo e qualquer litígio derivado desse contrato vai ser resolvido por arbitragem. O que significa isso hoje, na atual conjuntura jurídica brasileira? Significa que todo e qualquer litígio que surgir daquele contrato, qualquer problema que surgir daquele contrato, as partes não vão poder ir para o Poder Judiciário para resolver. Elas vão resolver aquele litígio na arbitragem. Os julgadores estão escolhendo, vão ser pessoas privadas como nós, particulares, resolvendo um problema de forma rápida, de forma adequada, porque já que você pode escolher quem você quiser para resolver o seu litígio, escolha um sujeito bom, né? Escolha quem entende daquele assunto. Então, por exemplo, se eu vou construir uma rodovia, por exemplo, não exemplo um prédio. Se eu vou indicar um árbitro para identificar um problema de fundação no prédio, nada mais adequado que eu indique um engenheiro. Por que eu vou indicar um agrônomo? Não tem porquê. Eu vou indicar uma pessoa sob medida. A professora Oswaldo fala isso sempre. Ele fala, é um juiz sob medida. É um sujeito que você escolhe precisamente para aquele que é o problema. Então a arbitragem é isso. A arbitragem é um procedimento previsto em leis, uma lei, a Lei 9.307 de 96, que permite que as partes escolham que os seus problemas vão ser resolvidos por arbitragem. O que isso tem a ver com a nossa discussão aqui? Até alguns anos, alguma coisa de 15 anos atrás, existia uma razoável desconfiança se era possível a arbitragem em contratos públicos. Contratos envolvendo o poder público, envolvendo entes da administração, que a gente chama de contratos administrativos. Por quê? Porque se reputava, e eu sempre discordei disso desde a época da faculdade, que era o seguinte: tinha-se um mito. O mito era o Estado, quando eu falo Estado aqui, com todas as entes da administração, a administração, enfim, a administração pública percebe o interesse público. O interesse público é indisponível. E, portanto, se é disponível, não cabe arbitragem. Como eu disse a vocês, só cabe arbitragem se o direito for disponível. Se for aquilo que eu posso, a grosso modo, abrir mão, dispor. Pois bem, então existia esse mito. E hoje já se sabe que não. Hoje se sabe que nesses contratos públicos, a amplíssima maioria das discussões que surgem
são patrimoniais e disponíveis. Disponíveis em que sentido? Eu poderia resolver até administrativamente perante o poder público. Se eu tenho um probleminha na minha obra, teve um custo adicional. Como é que eu faço para reaver esse meu prejuízo, entre aspas? Eu protocolo lá administrativamente, no órgão da administração, pedindo tipo de reequilíbrio econômico-financeiro. Tive que pagar aquela diferença para eu estabelecer lá a relação de custos e encargos que eu tinha lá no início. Pois bem, a administração pública pode me pagar isso administrativamente? Se ela pode me pagar administrativamente, se eu posso resolver isso sem intervenção do Poder Judiciário, uma intervenção necessária, me parece que é óbvio. Eu posso resolver também por arbitragem. Arbitragem que, muito embora eu possa escolher tudo, eu disse a vocês que eu posso escolher o julgador, eu posso escolher o local que ela vai se desenvolver. Então quer dizer que uma arbitragem entre uma empresa brasileira e uma empresa suíça eu posso resolver na Rússia? Posso, não tem problema nenhum. A autonomia da vontade das pessoas, das partes, permitem isso. Eu posso escolher a lei que eu quiser. Eu posso escolher o tempo que vai durar a minha arbitragem. Se eu não falar nada, a lei fala 6 meses. Que processo que vocês conhecem que pode terminar, litígio que pode terminar em 6 meses no Poder Judiciário? É muito difícil. Eu diria impossível. Nem vira de vizinhança. Então, mas aqui não é um discurso contra o Poder Judiciário. Eu estou convencido de que a arbitragem só andará bem se o Judiciário andar bem. Por que eu digo isso? Existem alguns momentos em que eu vou precisar do Judiciário. O Judiciário, na arbitragem, vou precisar do Judiciário. O Judiciário vai ter que ser eficiente. Vou dar 3 exemplos em 3 momentos que vocês vão ver que eu vou precisar do Judiciário. Imagine que eu vou precisar de uma medida urgente. Eu preciso lá impedir um protesto do título. O título vai ser indicado a protesto e a arbitragem não está instituída ainda, os árbitros não aceitaram o encargo, não está se desenvolvendo a arbitragem, não foi constituída. O que eu faço? Eu vou ter que pôr o Poder Judiciário de forma urgente, de forma transitória. Eu vou pedir para o Poder Judiciário dizendo, a minha arbitragem não está instituída ainda, então resolva essa questão urgente, quando instituir a arbitragem vai tudo para lá. Primeiro momento, quando está no Judiciário eficiente, para resolver rápido essa minha questão urgente. Segundo, os árbitros não têm poder de força, não têm poder de império. Todo ato de força física, os árbitros não vão ter, porque eles não são agentes investidos pelo Estado desse poder. Então, por exemplo, se o árbitro precisa escutar uma testemunha, ele convoca a testemunha, então também vai falar, você árbitro? Não vou. Então, o que o árbitro faz? Ele pede para o Poder Judiciário, pede para o juiz, manda o oficial de justiça lá, e se ele resistir, traz sobre o que a gente não sempre falava, a gente sobre o VAR, né? Traz o sujeito aqui forçadamente para eu escutar lá dentro da arbitragem. O árbitro não pode fazer isso, mas ele pede auxílio para o judiciário. Segundo momento, ele vai precisar do judiciário atuante, forte, de forma adequada. E numa fase pós-arbitral, quando acabou a arbitragem, já tive uma sentença, a arbitragem não tem recurso. Não tem recurso. O que é compatível, pensem bem. Se eu escolho todo mundo, eu escolho a lei, escolho o local, escolho julgadores, vou eu recorrer da indicação, da sentença do jogador que eu mesmo escolhi. Ele não era o melhor, ele não era o bonzão do tema, agora vou eu dizer que ele está errado. Então, é uma lógica meio... a lógica ela é bem congruente. Pois bem, acabou a arbitragem. Eu tive um problema lá no meio da arbitragem, porque o árbitro, eu descobri na metade do caminho que ele era primo, ou era casado com a irmã de um advogado. Era um caso em que ele não podia atuar como árbitro em princípio. Eu vou precisar de um judiciário para invalidar aquela sentença. O judiciário vai precisar ser atuante, vai ter que ser especializado para intervir naquele momento. Então, por isso que eu digo que não é um discurso em prol da arbitragem e jogando o judiciário do lado. O judiciário vai andar bem, ou a arbitragem vai andar muito bem quando o judiciário andar bem também. E esse ambiente, ele se projeta na questão do investimento. O investidor quer saber se ele vai ter segurança. Como que funciona isso no Brasil? Eu disse a vocês que até um tempo atrás não existia ainda uma certa insegurança em relação ao cabimento da arbitragem envolvendo os contratos públicos, para resolver litígios derivados desses contratos públicos. A questão começou a mudar um pouco quando foram editadas leis em determinados setores que vieram uma previsão específica do cabimento da arbitragem. Então, a
A lei de parcerias público-privadas, que foi mencionada aqui, ela tem uma previsão específica de arbitragem que cabe naqueles contratos. A lei de concessões, desde 95 eu já entendia que a lei de concessões, que é de 95, ela já previa um mecanismo de solução amigável de controvérsias e já se interpretava que esse amigável era arbitragem. Eu faço aqui um parênteses para deixar claro o seguinte: arbitragem, o árbitro tem uma função igualzinha do juiz. O árbitro não é um conciliador, não é um mediador.